Pastor Sérgio Calegari, ministrações sobre cura, libertação e vida com Jesus. Hoje eu quero falar do ser humano. Nós somos constituídos em três partes: corpo, alma e espírito. Deus falou: vamos criar o homem e o façamos à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, irmãos, o corpo do homem do pó da terra. O que quer dizer isso? A parte física do homem, o que ele é? É cálcio, carbono, zinco, ferro, manganês. Nós somos criados, das propriedades da terra, o corpo físico, entendeu? E Deus, tendo criado o corpo físico, ele soprou nas narinas de Adão o seu espírito. E quando Deus soprou o seu espírito nas narinas de Adão, irmãos, quando o Espírito de Deus tocou na carne, gerou a nossa alma, o nosso eu. Então o fôlego de vida gerou a nossa alma. Por isso que nós somos corpo, alma e espírito. Quando o Espírito de Deus foi soprado no corpo físico, gerou a nossa alma. Então eu sou um ser, irmãos, constituído de três partes, entendeu? Eu sou uma alma que me relaciono no mundo físico através do meu corpo e me relaciono a Deus através do meu espírito, porque quando Deus soprou o espírito em mim, amém, gerou a minha alma. Então o corpo físico é a parte que se relaciona com as coisas físicas, e a nossa alma, irmão, se relaciona com Deus através do nosso espírito. Irmãos, Adão vivia no paraíso, viveu por muito tempo. Deus deu a Adão esta terra, plantou um jardim e deu para Adão cuidar. E Adão deu o nome a todas as coisas, irmãos. E Adão tinha uma sabedoria enorme. Quando o homem pecou, Deus deixou o homem com apenas 10% da sua capacidade intelectual. Porque se ele ficasse com toda a capacidade que ele tinha, as coisas seriam muito complicadas. E a ciência, irmãos, ela comprova isso dizendo que o homem, ele só usa 8% da sua capacidade cerebral. Então, confirmando a palavra de Deus, entendeu? Quando Adão pecou, irmãos, o seu espírito se desligou do Espírito de Deus. Porque quando Adão pecou, Deus o tirou do paraíso, do jardim do Éden. Ele foi expulso do jardim do Éden, quer dizer, ele foi desligado de Deus, tirado da presença de Deus. Porque Adão, enquanto estava no Éden, irmãos, ele via os anjos, ele via as coisas celestes. Na virada da noite, da tarde, Deus descia todo dia e Adão lhe contava tudo o que Adão tinha feito. Olha, eu visitei tal lugar, coloquei este nome, aprendi isso. Mas quando ele pecou, ele se desligou de Deus. Aí o homem se tornou, irmãos, o homem natural, o homem separado de Deus. O pecado separou o homem de Deus, entendeu? Aí o homem começou a viver, irmãos, por influência de Satanás e pela sua mentalidade, pela sua maneira de pensar. Então, irmãos, o homem se tornou o homem natural, separado de Deus. Mas quando Adão pecou, o Pai já deu a promessa de Jesus. Quando Adão pecou, Deus já trouxe a promessa que Jesus viria, amém? E restauraria a comunhão com Deus. Então, irmãos, por muito tempo, o homem andou separado de Deus, sendo influenciado por Satanás, sendo influenciado pela cultura desta terra. Porque o inimigo tomou conta desta terra, porque a terra foi dada a Adão. E Adão pecando, ele passou essa autoridade para Satanás. E Satanás criou as civilizações, as ciências, muito do que há nesta terra, irmãos, foi criado por Satanás. E principalmente com o intuito, separar o homem de Deus, fazer com que o homem fosse autossuficiente aos seus olhos, que não precisasse de Deus. Mas o homem, irmãos, como ele foi criado por Deus, ele tinha necessidade de algo espiritual. Aí Satanás criou a religião e os falsos deuses. Para quê? Para suprir o lugar de Deus. Para suprir, irmãos, aquela falta que o homem naturalmente teria. E ele criou os falsos deuses, as falsas religiões, tudo que está nesta terra. Satanás criou para separar o homem de Deus, amém? Mas Jesus, irmãos, ele veio para nos resgatar. Deus enviou o seu Filho unigênito para nos fazer um com Deus. Nós estávamos desligados de Deus, irmãos, amém? Você pode ver, Deus usava um profeta ou alguém para falar, mas
não eram todas as pessoas que tinham acesso direto a Deus. Jesus veio para que eu e você hoje tivéssemos o livre acesso ao coração do Pai. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus se não for através de mim. Irmão, você pode ter muitas experiências espirituais, mas serão com as trevas. Esses deuses, esses guias, esses mentores, orixás, essas entidades são todas Satanás disfarçado, você entendeu? Isso é a mentira e o engano. Isso, irmãos, foi a religião caída que Satanás formou para separar o homem de Deus. Mas Jesus veio para reconciliar o homem com ele, amém? E tudo que Jesus fez nesta terra, irmãos, foi para que hoje eu e você tivéssemos essa ligação direta com Deus. Irmãos, na Santa Ceia, Jesus pegou um pedaço de pão e repartiu entre os 12 apóstolos e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, amém? Aquele que não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue não tem parte comigo. E pegando um cálice de vinho, este disse: este é o sangue da nova aliança que é derramado para a remissão dos vossos pecados. Segundo a cultura judaica, irmãos, sem derramamento de sangue não havia perdão. Então as pessoas, irmãos, faziam sacrifícios de arrependimento com animais, ovelhas, carneiros, bodes, até pássaros, né? Porque era o costume, porque era um outro tempo, era o Velho Testamento. E Jesus veio, e ele cumpriu o Velho Testamento, porque ele derramou o seu sangue por nós. E o sangue de Jesus foi derramado uma vez só, para que sangue nenhum mais fosse derramado. Então Jesus, irmãos, ele foi o sacrifício que apaziguou a Deus, que perdoou os nossos pecados. Por isso que ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Irmãos, nós somos templos. Deus criou o homem e colocou nele o seu Espírito. Então nós somos templos do Espírito Santo. Todo ser humano é um templo. E um templo, irmãos, ele é ocupado, né? E se Deus não ocupar este templo, outra coisa ocupa. E quando Adão pecou, irmãos, o nosso templo ficou vazio. E Satanás logo se incumbiu de habitar dentro de nós, entendeu? De fazer morada dentro de nós. Por isso, irmãos, que eu falo o que a Bíblia diz: se receberes outro espírito que não for o Espírito de Deus, certamente padecereis dores, angústias e sofrimento. Amém? Essas pessoas que recebem espíritos, guias, orixás, que são todos demônios, irmãos, isso está invadindo a tua alma, isso não vem de Deus. Como eu falei no vídeo passado, o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração, ele habita em nós. Nós somos o lugar aonde Deus deseja estar. E vindo Jesus, irmãos, para reconciliar o homem com Deus, ele morreu, ele foi o sacrifício por cada um de nós. Ele morreu a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. E a partir daquele momento, irmãos, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que dos altos céus sejais revestidos de poder. E passados 50 dias, irmãos, da ressurreição de Cristo, ele cumpriu a palavra que diz que derramaria do seu Espírito em toda a carne. E aqueles homens, de 120 a 150 pessoas que estavam nos cenáculos, irmãos, estavam orando. E de repente veio um vento muito forte, e todos foram cheios da presença de Deus. Aquele momento foi onde Jesus cumpriu a sua palavra de nos ligar a Deus. Na Santa Ceia, Jesus, ele partindo o pão, ele deu um pedaço para cada um. E naquele tempo, irmãos, né, todos queriam falar com Jesus, todos queriam andar com Jesus, mas Jesus era um só. Então na Santa Ceia ele mostrou que ele ia se dividir. E cada um de nós teria um pedaço dele, teria ele dentro de nós. O Espírito Santo veio para que todos nós tivéssemos em nós a presença de Jesus Cristo, amém? Quando você é batizado com o Espírito Santo, você se torna um com Deus. E para ser batizado com o Espírito Santo, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu confirmo isso me batizando nas águas,
E eu peço, dia a dia eu desejo que a presença de Deus venha em mim. E vai chegar um momento na sua vida que o Espírito Santo vai fazer morada em você. E você vai ser transformado, e você vai ser restaurado. Aí então, você vai ser uma pessoa completa. Por quê? O teu corpo está se relacionando com o mundo, porque nós estamos nesta terra. Amém? A sua alma, ela acessa o mundo físico através da carne. E agora você ligado a Deus através de Jesus Cristo, o teu espírito acessa a Deus. Então você se tornou um ser completo. Amém? O Espírito Santo te guia. E a Bíblia diz: andai em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. O pecado, ele está na carne. O pecado, ele está no corpo físico, né? A nossa alma e a nossa carne é muito ligada, somos uma coisa só. Mas quando o Espírito Santo toma a direção da nossa vida, nós mortificamos as obras da carne. O pecado não tem mais legalidade sobre você, porque agora existe um governo maior na sua vida, que é o Espírito Santo. Antes quem te governava era a carne, mas agora é o Espírito Santo que te governa, porque você está ligado a Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então você é purificado, você é transformado. Irmãos, uma das passagens que eu mais amo na Bíblia é quando Jesus ora por nós e diz: Pai, da mesma maneira que o Senhor é em mim, e por isso eu posso fazer as coisas que eu faço, eu também, meu Pai, quero ser um com eles. Amém? Para que eles saibam que tu me enviaste. Eu quero estar neles e eu quero que eles estejam em mim, como tu em mim estás. Amém? E isso acontece no momento que você é batizado com o Espírito Santo. Amém? E Jesus disse: Pai, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Amém? Então, irmãos, hoje eu e você nos assentamos com Cristo Jesus à direita de Deus Pai. Então hoje, quando você é batizado com o Espírito Santo, e você é batizado com o Espírito Santo, não é nenhum mistério, irmãos, é uma vida com Deus. Você vai andando com Deus, você vai buscando a Deus, você vai colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e isto vai acontecer. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Para isso, o que eu faço? Eu vou começar a ler o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, orar, ter sede e fome de justiça. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Amém? Irmãos, a carne e o sangue, elas não herdam o reino do céu. Esse corpo físico, ele vai cair um dia. Amém? E a nossa alma, ela tem a eternidade. Se você tem Jesus, você vai viver a vida eterna e novidades de vida. Amém? Agora, se você não tem Jesus, você vai passar a eternidade sofrendo em angústia. Irmãos, o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? Primeiro céu é esse céu azul que nós vemos. Segundo é o espaço. E terceiro é onde Deus habita. Ele disse que ele viu coisas, presenciou coisas que ele nunca imaginou. E ele queria relatar isso. Mas na terra não há nada que se compara ao que ele viu. Não tinha como ele falar do que ele viu, porque não resiste referências humanas para mostrar aquilo que ele viveu. Irmãos, tinha uma novela espírita, A Viagem. Você lembra essa novela? As pessoas morriam e ficavam na beira de um gramado, de um lago, para lá e para cá, para lá e para cá. O céu não é isso, irmãos. O céu é uma novidade que nós só vamos entender quando chegarmos lá. Muitas coisas nós vamos entender só quando formos transformados, porque a nossa mente humana, nesse momento, ela não consegue entender. Então você aprendeu, somos corpo, alma e espírito. Você é uma alma que se relaciona com o mundo através do corpo e se relaciona a Deus através do espírito. O espírito é o fôlego de vida de Deus, amém? Tanto é que quando o espírito sai de nós, nós morremos e a nossa alma, ela fica adormecida. O que acontece quando a pessoa morre? Ela fica vagando, ela reencarna, ela vai para o sofrimento? Não. Quando você morre, você vai para um sono profundo, irmãos. Acabou tudo. Você vai estar num sono profundo.
E no último dia, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. E naquele dia você vai despertar. Você entendeu? E aí então você vai ser julgado pelos seus atos. Quem tem Jesus vai ser salvo, quem não tem será condenado. Então você não vai ficar vagando, você não vai reencarnar, você não vai ficar vendo as coisas, não, é um sono profundo. Vai ser um abrir e fechar de olhos. É como que nós vamos dormir, né? Você dorme, daqui a pouco você acorda. Vai ser assim a ressurreição, tá bom, irmãos? Então, irmãos, nós nos relacionamos com Deus através do Espírito e relacionamos com o mundo através da nossa carne. Então você é uma alma, o seu eu é a alma, que se relaciona com o mundo através do corpo físico e se relaciona com Deus através do Espírito. Tá bom, irmãos? Canal Farol e Natureza. Você vai aprender sobre a palavra de Deus. Irmãos, eu vou gravar vídeos também sobre natureza, orquídea, passeios. Vamos fazendo as coisas devagar, né? Porque o nome do canal é Farol e Natureza. Então eu gosto de planta, orquídea, a gente vai mesclando as coisas, entendeu? Mas agora nós estamos nessa série de aprendizados, para você entender as coisas, amém? Somos um ser constituído de 3 partes. Estávamos separados de Deus. O nosso espírito estava adormecido, separado de Deus. Éramos guiados pela cultura deste mundo, pela religião caída, pelo engano. Jesus veio, pagou o preço e despertou o meu espírito do coma profundo e me fez um com ele, tá bom? Pastor Sérgio Calegari, ministro Cura e Libertação há 30 anos, sou convertido a Jesus Cristo, graças a Deus, há 40 anos. E dia a dia tenho aprendido, tenho vivido, porque para cada manhã há um milagre de Deus, amém? Clica no sininho para você receber as nossas pregações, compartilha, curte, porque conhecereis a verdade e esta verdade te libertará. Deus te abençoe.